Você já parou para pensar que o maior mestre da sua vida talvez não seja o sucesso, mas o erro? A maioria das pessoas teme o erro como se fosse um inimigo cruel. Fugimos dele, escondemos nossas falhas e tentamos projetar apenas o lado perfeito de nossas vidas. Mas eu lhe digo, cada erro contém uma verdade que o sucesso jamais revelará. O erro não destrói, ele ensina. Não limita, mas mostra onde ainda é possível crescer. E se você aprender a olhar para ele com olhos de curiosidade e não de vergonha, descobrirá que ali está o mapa da sua evolução. Desde os meus primeiros experimentos, compreendi que o erro não era um obstáculo, mas um degrau. Ao longo da história da ciência, as maiores descobertas nasceram de fracassos. Uma tentativa que não deu certo, na verdade, é uma resposta. Por aqui não é o caminho, tente de outro modo. É como se a vida estivesse nos guiando ponto a ponto até a resposta correta. Você já percebeu que as pessoas que mais crescem são aquelas que ousam falhar? Enquanto muitos se paralisam com o medo de errar, alguns seguem em frente, tropeçando, caindo, mas aprendendo mais a cada passo. Não é acaso que essas pessoas alcançam resultados extraordinários. Elas entenderam que o erro é parte inevitável do processo. Portanto, quando eu digo que o erro é seu mestre, não é uma metáfora poética, é uma lei da vida. Quem aprende a aceitar seus erros, refleti-los e extrair sabedoria deles, avança mais rápido e mais longe do que aqueles que vivem aprisionados na ilusão da perfeição. Se você busca crescer, evoluir e transformar sua vida, não ignore essa conversa. Inscreva-se neste canal e deixe o seu like. Pense nisso como um compromisso, não apenas comigo, mas com você mesmo, para continuar alimentando sua mente com reflexões que podem mudar sua forma de enxergar o mundo. Errar é como tocar uma nota fora em uma melodia. No primeiro momento, soa desconfortável, mas é justamente essa dissonância que mostra onde precisamos ajustar a música da nossa vida. Sem os erros, jamais haveria harmonia verdadeira. Quando desenvolvi teorias que mais tarde mudariam a ciência, não comecei certo. Ao contrário, enfrentei críticas, equívocos, cálculos que se mostravam falsos, mas cada tentativa falha era como uma lente que ajustava minha visão. O erro não me afastava da verdade, me aproximava dela. Pense em sua vida como um laboratório. Cada ação é um experimento. Alguns funcionam, outros não. O problema é que muitos desistem no primeiro fracasso, como se um erro fosse prova de incapacidade. Mas não é. É apenas uma página em branco que ainda precisa ser reescrita. Veja a criança que aprende a andar. Ela cai dezenas de vezes antes de dar seus primeiros passos firmes. Se a cada queda desistisse, permaneceria para sempre engatinhando. Mas ela não teme a queda. Para ela, o erro não é humilhação, é aprendizado natural. O que mudou em nós adultos foi a maneira de encarar nossas próprias falhas. No campo da produtividade, o erro é o melhor professor. Cada tarefa mal planejada, cada hábito mal executado, revela onde você está desperdiçando energia. Em vez de condenar-se por isso, use o erro como um espelho que mostra exatamente o que precisa ser corrigido. O medo de errar é o maior ladrão de potencial humano. Ele nos impede de tentar, de ousar, de arriscar. Mas lembre-se, cada erro é temporário, mas a paralisia do medo pode ser eterna. Escolha falhar em movimento, não em silêncio. Na vida moderna, cheia de distrações, o erro também ensina foco. Quando você se perde em redes sociais ou desperdiça horas em atividades inúteis, não se culpe apenas. Observe, aprenda e crie um sistema para não repetir. É o erro que sinaliza onde você está se sabotando. Imagine um cientista que jamais erra. Isso é impossível,
porque o erro é a matéria-prima da descoberta e você, em sua vida, também é um cientista da sua própria realidade. Seu erro é o dado que faltava para o próximo acerto. Quando falhamos em relacionamentos, por exemplo, tendemos a culpar os outros. Mas se refletirmos profundamente, percebemos que os erros revelam nossas próprias falhas de comunicação, paciência ou compreensão. E, se aprendermos com eles, nos tornamos seres humanos mais maduros. O erro também nos ensina a humildade. Ele nos mostra que não sabemos tudo, que ainda temos muito a aprender. E é exatamente essa consciência que abre espaço para a verdadeira sabedoria. O arrogante teme errar. O sábio abraça o erro. Um erro pode ser doloroso, mas é também libertador. Ele nos retira da ilusão da perfeição e nos convida a viver a verdade. Somos aprendizes eternos. Quando aceitamos isso, passamos a viver mais leves, sem a necessidade de esconder nossas falhas, mas sim de transformá-las em lições. Lembre-se, todo erro contém dentro de si a semente do próximo acerto. O fracasso de hoje pode ser a base da vitória de amanhã, desde que você esteja disposto a ouvir o que ele tem a dizer. Há um detalhe curioso. Quando você erra, o tempo parece desacelerar. É como se a vida criasse uma pausa para que você observe com clareza onde pisou em falso. Esse instante, que muitos desprezam, é uma oportunidade rara de autoconsciência. Se você a aproveita, o erro se transforma em insight. Se você a ignora, o erro se repete até que finalmente esteja disposto a escutá-lo. Outro ponto essencial é que o erro fortalece sua resiliência. Imagine uma ponte testada por ventos e tempestades. Se ela resiste, é porque foi projetada com base nos erros de estruturas que ruíram antes dela. Assim também acontece com você. Cada falha molda sua resistência. Cada tropeço cria raízes mais profundas para que na próxima vez você permaneça firme. O erro também tem uma função criativa. Muitas das maiores invenções nasceram de equívocos inesperados. Do chocolate em barra ao forno de micro-ondas, inúmeros avanços surgiram quando algo deu errado. Isso mostra que nem sempre errar significa fracassar. Às vezes é apenas a realidade abrindo uma porta diferente daquela que você imaginava. Por fim, aprenda a celebrar seus erros como marcos de evolução. Cada um deles é a prova de que você ousou, que se moveu, que tentou algo novo. Aquele que nunca erra, na verdade, nunca se arrisca. E quem não se arrisca, permanece invisível diante das infinitas possibilidades que a vida oferece. Agora que você ouviu estas palavras, pense: quantos erros você já condenou em sua vida, sem perceber que eram mestres tentando ensinar-lhe algo? Quantas vezes você desistiu cedo demais, quando estava a um passo de compreender a lição? A verdadeira genialidade não está em acertar sempre, mas em usar cada falha como combustível. Se você transformar seus erros em aprendizado, não haverá limites para o que poderá construir. O erro, portanto, não é um inimigo. É um guia silencioso apontando para caminhos que ainda não exploramos. Quando você o abraça, descobre que ele não é o fim da estrada, mas o começo de uma jornada ainda maior. E eu lhe pergunto: qual foi o maior erro da sua vida? E que lição ele tentou lhe ensinar? Compartilhe nos comentários, pois talvez sua reflexão seja exatamente o que outra pessoa precisa para despertar.